atualmente? Rapaz, já tá o maracujá de gaveta, já era, né? Sim, pô. Ô Milton, você sabe que teve uma... Você não gosta de publicidade, você lembra? É que o Guga Chakra falou pro John Lennon, eles eram vizinhos, que o Renato e seus Blue Caps eram muito melhores que os Beatles. Ô Milton, peraí, ô Milton, você não gosta de propaganda? Deixa eu falar de uma história de uma propaganda, você vai gostar dessa história aí, que envolvia Yoko Ono, inclusive. Quando lançou o Fusca novo no Brasil, o New Beetle, era assim, o tema era Beatles, né? Então era um carro onde cabe confortavelmente 4 pessoas. Aí saíram os caras do carro, assim, saíam estilizados como Lennon, McCartney, George Harrison, Ringo Starr. E aí falava assim, e cabe espaço para uma mala também. Aí abriu o porta-mala, saía eu e Yoko Ono de dentro. Que maldade. É uma maldade, mas ela que desuniu aquele grupo. Foi um pecado, viu? Segundo o historiador Ronald Jimenez, ela foi a maçã passada para uma maçã podre. Não disse. Para liquidar com o grupo. Foi um pecado. Olha, os Beatles até que não eram ruins, mas Renato e seus Blue Caps tiveram uma fase... Um abraço para vocês. Sempre uma honra, Milton. Tchau, Roberto. Tchau, Milton. Por hoje é só, meus amigos. Meio-dia, 59 minutinhos. Diga lá, Pipa. Os meus duelos no Twitter com o Milton, mas queria dar uma última informação. A UEFA nega a história que andou circulando de que teria convidado a Argentina para jogar a Liga das Nações. A Argentina, inclusive, andou insinuando aí que por conta desse atrito aí com a Conmebol e tal, estaria disposta a aceitar um convite para jogar a Liga das Nações, algo que a UEFA, enfim, divulgou por meio de um comunicado hoje que não existe a menor possibilidade. Não convida Japão, Catar. A UEFA não vai fazer. Aceitaria na hora. Isso me leva até viu, Ronald Jimenez? Não sei se você conhece essa história aí. O Piperna de Araçatuba, e essa história é verídica. Uhum. Segura aí que deu pau no computador. Vamos que vamos. Tá bom. Em 1996, tô vendo, quando o João Bicev tá aí é porque o bicho pegou. Em 1996, o Flamengo estava pé da vida com a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol. E aí armou um esquema lá com o Araçatuba para jogar representando o Araçatuba no Campeonato Paulista de 96. Essa história quase rolou. Eu lembro dessa história aí. Era aquele tempo que no Campeonato Paulista os times grandes tinham uma cota fixa de R$600 mil por jogo. Isso. E o Flamengo, de olho nisso, falou: opa, então eu quero jogar o Campeonato Paulista. E aí o Campeonato Carioca vivia às portas, não foi em 96, foi 2 anos depois, daquela vergonha do Campeonato dos WOs, né? Sabe outra coisa sensacional que aconteceu em 96? Como é que chamava aquele advogado do Corinthians histórico? João Zanforlin? Não. Anterior, que era mais Perry? Não, rapaz. Pô, João Zanforlin? Não é o Zanforlin, não. É aquele claro. outro que era mais folclórico ainda. Enfim, não lembro. 96 foi o ano do... Isso, Isá. Aí, o que aconteceu? No ano de 96, o Palmeiras tinha aquele time do 100 gols, do Campeonato Paulista e tal, né? E faltava muito pouco para o Palmeiras ser campeão. E teve aquele jogo contra o Santos e tal. Mas naquela semana, o Corinthians teve um jogo com o Araçatuba, e na semana anterior, e o Corinthians não venceu, o Araçatuba empatou, e isso tirava completamente o Corinthians do campeonato. Aí o Zé Izar foi num programa, numa mesa redonda, né, e foi explicar por que o Palmeiras não poderia ser campeão ainda naquela semana. Porque... RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 9 de julho de 2019. O jornal Gazeta Diário publica em sua edição impressa desta terça-feira a matéria que aponta que os moradores de Foz do Iguaçu pagaram no primeiro semestre do ano o equivalente a R$ 139.698.542,47 em impostos federais, estaduais e municipais. O levantamento é feito pela Associação Comercial de São Paulo através do Impostômetro. Nos primeiros 6 meses do ano passado, a arrecadação estimada de impostos na Terra das Cataratas foi de R$ 127.200.000, configurando alta na comparação entre os dois períodos. Em todo o ano passado, foram R$ 259.300.000 pagos em impostos em Foz do Iguaçu, tanto por empresas como por pessoas físicas. Já em todo o país, no primeiro semestre deste ano, foram pagos R$ 1.240.365.667.581,71, dos quais o Estado do Paraná representa menos de 6% do total. O governo federal fica com 61% da fatia, enquanto que 28% vão para os estados,
e pouco mais de 10% entram diretamente no caixa dos municípios, que recebem, claro, transferências de recursos oriundos das demais esferas. RCI. Completa 2 semanas nesta terça-feira a greve dos servidores do estado do Paraná, que reivindicam a reposição das perdas salariais com a inflação acumulada dos últimos 4 anos, que já chegam a 17% e fazem, na prática, com que os trabalhadores recebam o equivalente a 2 salários a menos por ano. De Foz do Iguaçu, uma comitiva de servidores em greve partiu na noite de ontem para participação em um ato unificado em Curitiba, organizado pelos 28 sindicatos que representam as categorias em greve, das quais a mais visível é a dos professores da rede estadual de ensino. Na Terra das Cataratas, conforme repasse da APP Sindicato, 5 colégios estaduais estão com aulas suspensas, com paralisação parcial em todos os demais. Os colégios com aulas totalmente paralisadas são o Cataratas, Dom Pedro II, Jorge Schimmelfeng, Gustavo Dobrandino da Silva e Almiro Sartori. O governo do estado, que encaminhou à Assembleia Legislativa na semana passada texto que prevê apenas 0,5% de reposição neste ano e outros 4,5% parcelado pelos próximos 3 anos, ainda não apresentou nova proposta. RCI. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, hoje terça-feira, 9 de julho, e nós estamos iniciando o nosso Papo Evolutivo. Todas as terças, de 13 às 14 horas, nós estamos aqui para debater, para conversar, porque é conversando que a gente se entende. No programa de hoje, eu vou estar aqui, Leonardo Rodrigues, com a minha amiga Rosane Amadori, e nós estamos recebendo nossa amiga, nossa convidada, Priscila Carvalho. E nós vamos bater um bom papo sobre o tema Síndrome do Bonzinho. Você sofre dessa síndrome? Quais são as características dela? Isso prejudica a sua saúde? Esses e outros temas nós vamos debater já já. A Rede Comunicadora Iguaçu faz essa parceria com o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição da Conscienciologia baseada no voluntariado, na pesquisa, na evolução. Por isso o nome do programa é Papo Evolutivo. Olá, Rosane, tudo bem? Tudo bem, Leonardo, tudo bem? Priscila, vocês estão bonzinhos hoje? Tudo certo. Priscila. Sim, só que não, né? Vamos lá, estamos aí, tudo bem. Priscila, olá, tudo bom, tudo pessoal? bem? Boa tarde Como a foi todos. sua semana? Quais foram suas reflexões sobre a Síndrome do Bonzinho? Muitas reflexões, é muito interessante, né? Obrigada pelo convite, muito interessante. Eu comecei a resgatar coisas, né? Histórias, vivências, fatos que aconteceram em que eu me vi numa condição dessa, assim, ainda sendo bem boazinha. E tem prós e contras, né? Vamos debater hoje para ver o que a gente pode contribuir e ampliar essa síndrome. E para você que quer participar, entre no Face da RCI, Facebook Sempre RCI, ou no Face do IPC Sede, ou ainda anote o WhatsApp para você mandar sua pergunta. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Essa semana foi bem interessante, porque nós fizemos uma enquete sobre a Síndrome do Bonzinho, com perguntas no Facebook. Teve uma grande participação. Minha amiga Rosane vai falar sobre isso. Eu estou aqui também com o Face aberto, e várias pessoas colocaram seus comentários, fizeram algumas perguntas, né? Por exemplo, a Ellen Grace, ela faz a pergunta: onde está comumente associada no corpo a Síndrome do Bonzinho? E qual a correlação com a Síndrome do Ruinzinho? O que é que vocês acham? Onde está no corpo a Síndrome do Bonzinho? Está no corpo? Como que a gente pode responder isso para ela? Pode ser que esteja no corpo também, né? Dentro dessa reflexão, eu estava vendo posturas,
também de fala mansa, né? Essa coisa da fala mansa, que nem sempre a fala mansa quer dizer que a pessoa é boazinha. Às vezes a pessoa tem ali um jeito que aparentemente parece calmo, mas a pessoa às vezes é bem ruinzinha, né? A gente tem que aprender a ler isso aí, né? Eu penso que tem a questão do emocional, né? A síndrome do bonzinho, ela está bem vinculada. A gente fala na conscienciologia, né, dos 4 veículos de manifestação: o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. E a síndrome do bonzinho, ela está pegando exatamente esse corpo emocional, que a gente chama de psicossoma. E lógico, como você falou, Priscila, isso pode reverberar no corpo físico através de doenças, porque a pessoa que fica sempre dizendo sim, sempre quer agradar, ela fica frustrada. E esse desânimo pode levar a N patologias no corpo físico. Rosane, você ia falar? Então, eu penso que tem relação com a síndrome do malzinho, sim. Eu acho que pode ter relação por 2 vieses. Primeiro, porque às vezes a pessoa pode usar a síndrome do bonzinho como um disfarce, não é? E isso acontece muitas vezes, é de simulação. Então, a pessoa, ela de fato, ela tem um comportamento, um pensamento e um sentimento que é muito contrário a isso, mas não tem coragem, às vezes ela não tem energia para assumir, ou lógico, a sociedade cobra e ela às vezes ainda não consegue pensar ou se manifestar de uma forma diferente, e aí ela acaba manifestando a síndrome do bonzinho, tenta agradar todo mundo, muitas vezes muito mais numa ação, muito mais pela frente do que necessariamente que isso traduza genuinidade. E naturalmente, assim, isso também pode ter relação, a síndrome do bonzinho, com a forma como a pessoa ela se relaciona com outras pessoas. Então, o bonzinho atrai o malzinho, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa que ela se predispõe de alguma forma, né, a ser o bonzinho, ela vai, de alguma forma, ser explorada pelas outras pessoas, né? Então, tem esses 2 vieses aí, eu não sei se a gente respondeu para nossa amiga, mas eu vejo essas 2 relações aí. Achei bem interessante esse comentário seu, Rosane, que você vê, a Magna também colocou lá no Face o seguinte, eu vou resumir mais ou menos o que ela colocou, mas ela coloca que, no fundo, todas as pessoas querem ser amadas e se sentir pertencente, mas ela fala da importância de fortalecermos nosso amor próprio, que vai ter exatamente a relação com não deixar as pessoas sobrecarregarem a gente de forma negativa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Priscila, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, porque a pessoa com a autoestima fortalecida dentro dessa questão, ela vai conseguir saber e discernir o que ela de fato gosta, não quer agradar ninguém, ela está fazendo aquilo porque ela se sente bem, que aquilo não vai prejudicar nem ela nem os outros, e ela vai conseguir dizer não, porque quando a pessoa ela tem a baixa autoestima, a pessoa tem dificuldade de dizer não para outras pessoas, às vezes a demanda por solicitações que o chefe está pedindo, as pessoas estão pedindo, e ela ali naquele sim, frustrada, mas não consegue dizer não. Eu concordo, Magda, né? Magda. Obrigada, Magda, pela participação. E, aliás, a gente quer agradecer, né, Léo, para todo mundo que deixou seu comentário, seu recado, e estimular que aconteça isso. A gente, ao longo da semana, no Facebook do IPC, a gente vai falando da rádio, a gente vai colocando o tema. Então, se você tiver alguma questão, você queira colocar, interagir, por favor, na medida do possível, a gente, lógico, vai trazer aqui. Pode passar alguma coisa, né, Léo? Mas aí a gente vai tentar trazer as colocações de vocês. Eu concordo com a Magda e eu diria assim, ó, trabalhar a autoestima, ela é o início do começo do princípio, não é? Então, para uma série de coisas, para que a gente tenha genuinidade na manifestação, e a síndrome do bonzinho, no meu entendimento, ela não reflete uma manifestação genuína da pessoa, é preciso que a pessoa ela tenha segurança em si mesmo. E aí começa pela autoestima. E lógico, a gente não vai entrar necessariamente na autoestima, porque aí a gente precisaria, né? Outro tema bacana para a gente trazer. Mas é isso mesmo, a autoestima, ela é a base para a gente ter uma manifestação mais segura. Isso está falando, Rosane, é bem interessante, que a Priscila também comentou, que é a questão da autenticidade. Como é que a gente vai ter um convívio sadio com quem quer que seja, se a gente não é autêntico nem com a gente, nem com o outro? O fato da gente dizer sim para as pessoas o tempo inteiro, a gente não está dizendo para o outro, ou não está dando limite, ou não está ajudando o outro a crescer. Porque a gente cresce também quando a gente escuta o não. Se a gente diz sim o tempo inteiro, imagina, eu acho que muitas das questões da sociedade hoje
tem relação com essa história das crianças só ouvirem sim. Hoje em dia, ou a maioria das crianças, elas ficam sem limite. Então, o não gera reflexão, o não gera um desconforto às vezes, mas ele ajuda o outro a crescer e a gente se posiciona com os nossos princípios, com os nossos valores. A gente tem que lembrar o seguinte, não é contra o outro que você está quando você diz não. É a seu favor, é a favor do que você considera que é o mais sadio, o mais maduro, os seus valores, os seus princípios. E uma pessoa, né, Léo, eu penso que a pessoa que ela diz sim o tempo todo, não sei se vocês concordam, e em algum momento ou em vários momentos ela vai se desrespeitar. Né? E o respeito por si mesmo, ele tem que estar muito na base da nossa manifestação. Sim. Eu lembrei de uma situação agora, que é a condição dentro do paradigma consciencial, que é o amparo. O amparo, ele não fica o tempo todo dizendo sim. Ele fica, né, ele vai, o que é melhor para aquela consciência? Então, dentro desse princípio, né, cosmoético, tem essa questão também. É verdade, ele quer que a gente reflita, ele quer que a gente se posicione. Então ele ajuda, e às vezes ele diz não, e às vezes ele diz sim, né? Então isso tudo faz parte da gente viver ou aprender a conviver da modo mais sadio, mais maduro para todos, né? Léo, eu queria apimentar. Posso? Pode, lógico. Então, a gente está trazendo a questão da manifestação e nós, enquanto conscienciologia, nós abordamos todas as abordagens, a gente traz o processo de energia. Então, eu queria provocar vocês, não é? O que significa para a pessoa, energeticamente, ela dizer sempre sim para o outro? Olha, eu vejo que a pessoa tem um ganho secundário dentro desse processo. Posso estar enganada, mas a pessoa, quando ela fica dizendo sim, ela pode ter um ganho secundário com relação a receber energias dessas pessoas que ela está atendendo, ou dizendo sim. A gente vai continuar com esse tema, que eu também quero falar sobre ele, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h14. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, você que está no Face, no WhatsApp, acompanhando aqui o programa da Rádio Comunicadora RCI, Papo Evolutivo. Todas as terças nós estamos aqui das 13 às 14, sempre com um tema para a gente discutir, debater e a gente aprender a viver melhor. Porque o que interessa nessa história toda é que a gente evolua e que a gente ajuda as pessoas também a evoluírem. Ou seja, a viverem melhor, a viver com mais bem-estar, a viver com mais saúde. Afinal de contas, viemos aqui ser felizes. Ó, o Facebook aqui está bem movimentado. O Marco Alexandre, a Alessandra, a Marília Eduarda, sejam bem-vindos, a Lina, Guilherme, muita gente aqui participando, colocando sua energia, Cirlei, Marise, Telmo, muitas perguntas, né? A gente vai responder aqui as perguntas. A gente terminou no bloco anterior falando sobre energia, a pergunta aqui apimentada que a Rosane colocou para a gente, né? Eu penso,
A Priscila estava falando da questão do ganho secundário, isso já realmente parece que a pessoa está se dando bem, mas ela está se dando mal, porque o ganho secundário a pessoa deixou de conquistar algo mais importante, parece um ganho para ela, ela ganha alguma coisa, mas aquilo não é o suficiente para deixar ela feliz, com bem-estar. Ela precisa amadurecer. Eu agrego aqui a esses comentários, é o seguinte, eu acho que quando a pessoa só diz sim e ela entra na frustração, ela perde energia. Ela não consegue manter o equilíbrio, a homeostasia, a harmonia energética dela. Isso mostra, a gente estava falando aqui no intervalo, né, que ela não está coerente com ela mesma. E quando a gente não está coerente com a gente, existe um conflito. E todo conflito rouba energia. Então, a gente precisa ser mais autêntico, mais coerente com o que a gente pensa. Não ser grosseiro, a ideia aqui não é ser grosseiro, dizer não de forma grosseira, mas a gente gerar reflexão e a gente se posicionar, dizer o nosso não com respeito, com elegância. Afinal de contas, a gente precisa discordar das pessoas, mas não discordar, discordar da ideia da pessoa, mas não da pessoa em si. Né? Ninguém concorda com o outro 100% do tempo. Né? Mas tem uma situação que a pessoa que passou a vida, às vezes, vidas sendo a boazinha ou o bonzinho, nessa vida ela identifica, ela dentro do processo dela de autopesquisa, ela identifica essa questão. E os primeiros nãos, eu acho que vão sair meio tortos. Pode ser. Provavelmente. Eu acho que eles vão sair meio tortos, né? Então não vai ser, vai ser meio agressivo, vai ter uma certa... Pode acontecer. Mas vai o processo... Vai dar uma taquicardia. Vai dar um nó na garganta, né? Na garganta. A pessoa vai falar assim, você tá nervosa? E é importante a pessoa... Às vezes a pessoa nem tá se dando conta que ela tá gerando um monte de repercussão física, mas ela tá aprendendo. Lá na frente, pode ser nessa vida, pode ser na outra, mas se esse exercício dela, primeiro se conscientizar que ela veio num processo de anos, milênios, às vezes nessa situação. Então, nem sempre vai ser... Flores, não vai ter problema nenhum, né? Na comunicação. Não vai ser com o pé nas costas da primeira vez. Não. Né? Verdade. Que tem toda a relação, né, Priscila, com o posicionamento, né? Então, o fato de você dizer sim significa que a pessoa não consegue se posicionar. E aí ela tem como causa a falta de energia, e eu vejo que tem a consequência também. A pessoa não se posicionando, cada vez que ela não se posiciona, ela perde uma oportunidade, né, de ter um domínio mais sobre si, um domínio energético, um domínio de posicionamento e principalmente ter mais autonomia. Né? Então a pessoa, lógico, muitas vezes você precisa dizer sim, mas os nãos, eles estão extremamente necessários também. Olha, como vocês disseram, exatamente isso. A gente vai errar, faz parte do processo evolutivo, a gente não vai acertar todas, mas a gente tem que ter a lisura, a elegância da gente reconhecer nosso erro quando a gente errar, e a gente investir na autopesquisa, porque isso vai ajudar a gente cada vez mais a reeducar nossas emoções, nossas manifestações, nosso comportamento, e com isso a gente vai poder se melhorar e melhorar nossas relações com as demais pessoas. Vamos para umas perguntas aqui. A Alina Souza, lá do Rio de Janeiro, ela fala o seguinte: sobre ter a vida organizada e ser atuante em atividades grupais, além de estar investindo em autopesquisa, vocês consideram a disponibilidade de tempo com essa síndrome? O que vocês acham? A síndrome do bonzinho tem alguma coisa a ver com organização, com tempo? Dizer sim o tempo inteiro é bom, não é bom, atrapalha a nossa organização? Como que a gente pode lidar com isso no dia a dia? Bacana essa questão, Alina, obrigada aí pela participação. E eu vejo que sim. Acho que o primeiro laboratório que eu fiz quando eu vim a Foz do Iguaçu foi de auto-organização. Então, no laboratório lá no CAEC. E isso me ajudou a me posicionar. Eu não fiz só uma vez, fiz algumas vezes. Isso me ajudou muito no meu posicionamento com relação a essa questão. Então, eu vendo onde que estavam as brechas minhas de organização, porque eu sempre dava muita desculpa, e eu vejo as pessoas dando muita desculpa, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas ela continua pegando coisas, né? Continua pegando coisas. Então, quando a pessoa, não, pera lá, vamos organizar tudo, não só a questão de casa, questão
financeira, tudo, né? Entra nessa. Eu vejo que sim, acho que tem. Eu penso que é é o reflexo de uma falta de auto-organização, de alguma forma. Porque a pessoa que ela diz muito sim, ela está sempre compelida a privilegiar aquilo que vem de fora, aquilo que vem do outro, ou seja, ela vai ter que se adaptar, vai ter que ajustar muito o tempo todo. Não que a gente não tenha que ser flexível e manter essa postura de ajuste que é necessária. Mas a rigor, quando a pessoa ela estabelece uma auto-organização, ela tem prioridades, não é? E a pessoa que às vezes ela diz muito sim, naturalmente ela vai deixar suas prioridades, às vezes, para poder atender demandas que vão chegar. Verdade, né? com certeza isso vai acontecer. Vamos para outra pergunta aqui, ó. Guilherme, lá de Cascavel. Ele pergunta o seguinte: qual o limite para estar disponível assistencialmente sem estar se manifestando pela síndrome do bonzinho? Boa, Guilherme. Valeu, um abraço aí. Abraço, Guilherme. Boa pergunta. Ó, eu posso começar falando já. Então, olha Pode só. começar. Como é que a gente pode estar disponível? Eu acho que a síndrome do bonzinho, a gente tem que estar sempre, a gente fala na conscienciologia de ser assistencial. A gente está olhando para si, para o outro, para a gente melhorar, para a gente evoluir. E dizer não é assistencial ao outro quando for necessário. Não é que a gente vai dizer só não. A gente tem que ter bom senso e coerência nesse processo evolutivo. Trabalhar as energias, procurar fazer conexão, como a Priscila falou, com os amparadores, as consciências extrafísicas que nos ajudam, né? As consciências intrafísicas também, né? Amparadores intrafísicos. E a gente precisa estar atento a N variáveis para que a gente possa dizer um não bendito com o intuito de gerar reflexão. Eu acho que a palavrinha, para mim, que chama atenção é que a gente precisa gerar reflexão nas pessoas. E quando a gente diz o não, a gente tem que dizer por que a gente diz esse não. Até quando você está educando um filho ou está falando com um colega, você tem que explicar dentro da linguagem daquela pessoa esse não e o porquê daquilo. E o sim, eu vejo que ele também é pertinente, mas tem que ter esse discernimento. Por que eu estou dizendo sim? Eu estou dizendo sim e isso vai ser positivo para a pessoa tem que estar sabendo e sentindo nas suas emoções que aquilo está sendo positivo para ela, que ela não está se desrespeitando, certo? E aí ela vai dizer sim e vai dizer sim feliz. Tá tudo certo. Sim. Agora, quando começa com aquela coisa, vem a solicitação e fica, será que eu vou? Será que não vou? Será? Aí fica nessa dúvida, aí pode levantar um sinal, uma luz amarela. Uma luz amarela, porque se tem dúvida, melhor refletir. Mas se não, se você está vendo que aquilo é positivo, que aquilo, não, isso aí tá tudo certo. Acho que o sim também é válido dentro desse processo de se autoanalisar. Eu vejo muito que aí tem uma questão de limites, né? A gente precisa ter claro também os nossos limites, né? E quais são os meus princípios ou as minhas regras pelos quais eu estabeleço esses limites. Isso é importante para a pessoa, tá? Mas aí, respondendo um pouco a questão do Guilherme, essa coisa da assistência, da ajuda, quando a gente se predispõe, a gente sabe que é uma das melhores formas da gente buscar evolutivamente, da gente poder descortinar uma série de aspectos dentro da nossa maturidade consciencial, que nós já podemos fazer isso com uma certa tranquilidade. Mas o fato da gente, às vezes, dizer sempre sim, e sim a tudo, porque as demandas assistenciais elas vão vir muito, e com muita força, muitas vezes, significa muitas vezes que a gente ainda está com um pezinho no processo um pouco mais dogmático e religioso, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica muito naquela postura muito humilde, muito aberta, ainda muito dependente daquilo que vem de fora. E a gente acaba que não se coloca, que não se posiciona. Dogmática? É uma postura dogmática que não permite a gente se questionar e nem questionar o outro. Exato. E ter a tranquilidade de pensar, poxa, isso eu posso não aceitar? Beleza, eu posso não aceitar. E aí, só para fechar, a questão do não também é algo que a gente precisa olhar e trabalhar, porque nós comumente pensamos que o não, ele precisa ser dado de uma forma, ou ele possa parecer assim, algo muito negativo, né, violento, ou algo que vá
contra uma postura que seja saudável. A gente pode dar não com gentileza, a gente pode dar não com tranquilidade, mas para isso, internamente, a gente precisa ter resolvido, né, essa questão do não. Quando está tranquilo para mim, fica mais fácil eu transmitir com tranquilidade para o outro. Concordo, eu acho que a gente tem que aprender a viver bem com a gente. E eu acho que isso é o mais sério de tudo para qualquer questão de relacionamento. A gente está falando de síndrome do bonzinho hoje, mas qualquer questão patológica relacionada à convivência, a inter-relações, a gente precisa ver que isso reflete a nossa falta de autoconvivência sadia, do nosso bem-estar, de lidar com a gente mesmo, de conviver em alto nível com a gente mesmo. Ó, nós estamos aqui no Face, a Carla Galdino, que era de Joinville, morando na Flórida, o Rogério, lá de Joinville, o Laércio, o Fábio, muitas pessoas participando, Paula Regina, Ana Paula, então muitas perguntas aqui, a gente vai responder isso no próximo bloco, tá certo? E no próximo bloco também a gente vai ter a nossa pesquisa do Face, a Rosane vai comentar a pesquisa, os resultados da pesquisa que a gente colocou no Face ao longo da semana sobre a síndrome do bonzinho. Fechou. Né? E vamos lá. Nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso Papo Evolutivo. Toda semana, todas as terças, de 13 às 14 horas, estamos juntos com vocês no Face, no WhatsApp, trocando, conversando, debatendo sobre evolução. Por isso que é Papo Evolutivo. E não existe pergunta negativa, existe pergunta quando a pessoa está bem intencionada, a pergunta é sempre positiva. Nós vamos aqui voltar com a nossa enquete que a gente fez ao longo da semana no Facebook, e a Rosane vai falar dela para a gente. É isso aí. Então, pessoal, a gente fez uma enquete no Facebook sobre o tema, e aí a gente pede para as pessoas que fiquem antenadas, porque nós vamos fazer isso, né, com uma certa frequência agora em diante sobre os próximos temas. E a enquete, na enquete nós perguntamos qual motivo está por trás da síndrome do bonzinho. E aí nós colocamos duas alternativas, que é o que o Face nos permitiu. A gente até gostaria de colocar mais, porque pensamos que só essas duas não trazem
traduzem, não é alguma coisa assim tão simples, mas a gente acabou colocando o que a gente achava mais óbvio. E nós colocamos a primeira alternativa, quer agradar, insegurança, ou quer manipular, ou seja, a pessoa que ela diz muito sim, ou ela é muito insegura, age por medo, por insegurança, ou o processo é mais calculado, e tem a ver com a manipulação. E 75% das pessoas que responderam acharam que por a pessoa que ela agradar, por insegurança. 25% que é um processo mais de manipulação. O que vocês acham disso? Eu vejo que pode ser tudo, certo? Mas essa questão da insegurança tem um medo que você até colocou, Leonardo, de evitar conflito. Então, diante de uma situação que está se criando ali, de um pedido, às vezes uma exigência, por N questões, podem acontecer esse sim. Mas a pessoa, ela diz sim por medo, para evitar uma discussão, para evitar uma violência, para evitar um abuso, sabe? Então, a pessoa prefere dizer o sim, porque não banca, não tem sustentação energética para poder... É uma ideia que eu tenho a respeito. Não, eu concordo plenamente. Acho que as duas respostas tão corretas, vamos dizer assim. Acho que a insegurança que ganhou, vamos dizer, ela reflete a maioria dos casos. Eu acho que a maioria é por insegurança. A pessoa não confia nela o suficiente. Nesse sentido, até já reforça aqui a pergunta da Cirle, que fala o seguinte, uma pergunta em cima do lance. Podemos dizer que a pessoa que quer agradar o tempo todo falta confiança em si mesmo? Então, é exatamente isso, A pessoa está insegura, ela quer agradar o outro para ficar bem na fita, para não criar um mal-estar, alguma coisa negativa, e ela acaba dizendo sim. E ela vai se frustrando com isso, não está feliz com isso. E muitas vezes ela quer dizer o não, mas ela não consegue na hora. Então, ela tem que fazer um trabalho, ela tem que pedir ajuda, até que ela vá aprendendo a respeitar a si própria e dizer o seu não, se valorizando, se respeitando. E lembrando, não é contra o outro, é a seu favor, é a favor do melhor para todos, Nós estamos aqui com várias perguntas. Vou passar um pouquinho aqui as perguntas para a gente tentar responder a maioria das pessoas que estão participando. A Marise pergunta o seguinte: a pessoa que diz sim para todos acaba dizendo não para si mesma? O que é que vocês acham? Sim, se desrespeita, A gente já falou aqui, mas só reforçando, a pessoa precisa ter um amor próprio para ela entender o que ela quer de fato e não se violentar. Quando você privilegia o outro, você acaba ficando em segundo plano, de alguma forma. É natural que isso no decorrer da vida, que em certas situações seja necessário. A gente sabe nas nossas relações, um parceiro, Muitas vezes você tem que privilegiar uma condição de pai, de mãe, de filho, enfim. Então, isso é muito maleável. Mas a gente está falando aqui de uma situação extrema, Onde a pessoa ela tem um comportamento constante, e nesse caso, sim, ela diz não para ela deixa de se assistir, como nós falamos anteriormente. Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Acho que a gente tem que privilegiar, valorizar as pessoas. A questão é, como a Rosane falou, A questão é quando tem uma síndrome do bonzinho, que está por trás disso, que interfere na sua convivência sadia, no seu posicionamento. Vamos nós aqui, Temos muitas colocações aqui para responder. O Fábio, ele coloca o seguinte: a pessoa que só fala assim o tempo todo, frequentemente abandona o seu megafoco. É isso aí. Vocês querem comentar? Fechou. É isso mesmo, dentro daquilo que a gente falou. O foco de... Às vezes não é nem abandona, Aliás, a pessoa não tem. Acaba quando você dispensa muita energia, muita atenção para o outro, não vai sobrar muita energia para você colocar em ação ou ativar aí as suas prioridades. O Telmo, ele coloca o seguinte, olha que interessante comentário. Se a pessoa prestar atenção no dia a dia com as suas energias, nas reuniões, ou até mesmo agora, acompanhando essa entrevista, esse papo, podemos ver no astral como são as energias de cada entrevistado. E isso pode ajudar a pessoa, acho que pelo que eu entendi no comentário, a ter parâmetros para ela se posicionar, para ela tentar superar a síndrome do bonzinho, se for o caso. O que é que vocês acham? Como é que é? Telmo, Telmo. Valeu, aí, Pri. Vai você.
Quanto que interfere, por exemplo, o que ele está querendo colocar é o seguinte, o quanto a gente presta atenção às energias, nos locais, no trabalho, nas reuniões. Pode ajudar, talvez, né? Acompanhando, eu acho que ele está deixando claro o seguinte, a gente vê como a energia das o pessoas exemplo... estão, e a gente precisa usar isso de parâmetro para a gente avaliar a gente também. Sim, o exemplo ele é super positivo. Então, se você vê o cosmograma, a técnica do cosmograma, né? Eu estava até pensando, existem técnicas para poder você dizer não, certo? E só que a técnica do cosmograma para fazer o recorte, né, de fatos para pesquisa dentro da Conscienciologia, ela permite a gente ver esses exemplos, seja de pessoas, seja de locais, tudo isso ajuda bastante a pessoa a entender, porque se ela não tem o parâmetro, porque como é que a pessoa vai identificar que ela é boazinha? Provavelmente ela vai ver exemplos, positivos ou não, ela vai observar. Então, primeiro, dentro do processo científico, ela vai observar o que está acontecendo e vai se analisar. Poxa, olha que interessante, a pessoa ela consegue ter força no meio daquele caos todo. Ela falou, não. Poxa, aí a pessoa vai, eu queria ser assim. Quando eu crescer, tem gente até que brinca, né? Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual você, fulano, né? E dentro disso, a pessoa observa e fala, poxa, eu tô tendo essa oportunidade de ver esse exemplo. E eu acho que tem lógica isso que o Thelmo está colocando. Acho que tem total coerência que tem que ter trazido. Obrigado pela participação. A gente já comentou antes sobre a relação da energia com a falta de posicionamento, ou a pessoa, ela sempre dizer sim, né, Thelmo? Então, tem coerência isso que você fala, mas o que eu vejo, né? A pessoa que ela diz sim, ela ainda está no estágio anterior, ela ainda não consegue, vamos pensar assim, se posicionar minimamente, para depois ela ter um pouco mais de tranquilidade para fazer leitura energética. Pelo menos eu faço essa leitura. Tem total coerência o que você falou, de fato, isso é importante e ajuda muito, principalmente no sentido de discernir quando que é melhor dizer sim, quando que é melhor dizer não, enfim, qual é a minha melhor postura naquele momento. Mas a pessoa que ela diz muito sim, ela está ainda às vezes no estágio anterior, ela não consegue bancar a energia daquele momento para poder se posicionar, para depois ela ter uma certa tranquilidade e fazer essa leitura energética. Perfeito, vamos seguindo aqui com o nosso programa. A Carla Galdino, ela fala o seguinte, eu tinha síndrome da boazinha, vi o verbete sobre essa síndrome, então me dei conta como isso era falta de autenticidade e fiz um movimento para mudar. Os primeiros não saíram tortos, mas sobrevivi. É exatamente o que a Priscila colocou. Nós nem vamos comentar, né? Deixa o autor do verbete falar, a pessoa que é dona aí da situação. Carla, eu fico contente que eu tive o prazer de escrever o verbete Síndrome do Bonzinho, né? Para quem não sabe, a Conscienciologia ela está escrevendo a enciclopédia da Conscienciologia, ou a enciclopédia da consciência em si, né? E cada pessoa pode apresentar seu tema de pesquisa e apresentar esse tema de pesquisa. E todos os dias, das 12h30 às 14h30, tem um pesquisador apresentando gratuitamente. Você entra lá no site da Tertúlia, conscienciologia.org, e você vai poder acompanhar e fazer suas perguntas. Uma coisa legal do verbete, ele está até aqui na minha frente, não posso nem dizer que não trouxe. Vou ler só a definição que eu coloquei quando eu escrevi o verbete. A síndrome do bonzinho, eu vou dar uma melhoradinha aqui para ficar claro, tá? A síndrome do bonzinho é o estado nosológico, ou seja, o estado negativo da consciência, seja homem ou mulher, caracterizado pela compulsão íntima por agradar sempre. Que é o que a gente estava falando aqui antes, né? A pessoa precisa agradar, ela tem um desconforto muito elevado quando ela diz o não. Essa compulsão íntima por agradar sempre, pautada na necessidade de autoaprovação, de desvalorização da autoimagem e na dificuldade de explicitar o posicionamento pessoal. Ou seja, é um resumo de tudo que a gente estava falando aqui, né? Vamos em frente. A Paula, ela coloca aqui, olá, boa tarde, de União de Vitória, né? Assistindo de União da Vitória. Olá, Paula, tudo bem? Poderia aprofundar sobre a relação da síndrome do bonzinho com a consciência workaholic? Ou seja, aquela pessoa que está trabalhando horas e horas, 14 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia. Qual a relação com a síndrome do bonzinho? Eu vejo total relação, porque se a pessoa ela entende o processo dela
como consciência, ela vai entender que é importante sim o fim de semana, é importante sim as férias, é importante ela conviver com os amigos, com a família, e quando ela entra nesse processo de workaholic, ela simplesmente desprioriza aquilo que é importante dentro do processo dela, que vai fazer ela se sentir bem também, com qualidade de vida e feliz. Você acha que é uma fuga, a pessoa foge das outras áreas de vida por alguma dificuldade de conviver com as pessoas, ou consigo mesmo, ou lidar com as pessoas da família, ou outras situações quaisquer? Eu não tinha parado para pensar nessa questão, né? Eu acho que tem, porque tem lá a questão se existe algum conflito na família, ou existe alguma questão que ela não quer mexer, pode ser que ela caia de cabeça no trabalho. Não, tem gente que às vezes emenda, tem 2, 3 férias para vencer, não tira, porque ela quer só trabalhar e não tem uma coisa errada, né? Se você bota energia só em uma área da sua vida, tem uma coisa errada. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, elas têm que ser nutridas, elas têm que ser dada atenção, energia e tudo mais. A gente vai voltar aqui, no próximo bloco a gente vai indicar 2 livros para vocês sobre síndrome do bonzinho, sobre quem quer superar essa síndrome, após o nosso intervalo. Vamos lá. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h43. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, terça-feira. Todas as terças nós estamos aqui no nosso Papo Evolutivo, sempre com um tema relevante para a gente viver melhor, para a gente viver feliz, para a gente evoluir. Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. E o Facebook aqui, continua com muita gente, a Diva, a Adriana Pacheco, ela bota lá, evitar conflito, essa é a razão. Porque a pessoa, às vezes, quer sempre ser bem aceita, ela complementa aqui, a Josiane, a Maria Paula Morelli, a Patrícia Siqueira, então o pessoal tem Doris Mar, Débora Pereira, então o pessoal tem colocado aqui vários comentários, várias perguntas. A Débora fala o seguinte, pode haver o perigo da explosão de quem sempre diz sim, por acúmulo, tipo uma atitude exagerada do não, de forma negativa. Ou seja, a pessoa diz sim, 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 chega a um ponto que ela não aguenta e estoura. Né? Isso aí também mostra um monte de questão, um monte de desequilíbrio. A síndrome do bonzinho está presente nisso aí. O que é que vocês acham? E dentro, a gente estava conversando na hora do intervalo, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, até voltando naquela primeira colocação foi feita, onde no corpo pode se manifestar a síndrome, né? Então, dentro disso aí, um câncer, por exemplo,
pode aparecer, porque a pessoa fica ali, sim, 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 e aí vai somatizando aquilo. Não consegue deglutir, mas ao mesmo E tempo... tá se desrespeitando, quando vê, estoura, mas aí ela vai ter que ficar, aí ela se vê num quarto de hospital ou numa poltrona fazendo quimioterapia ali, e ela vai ter que refletir, por que que eu cheguei nessa condição? Por que que eu estou doente? E aí começam a cair as fichas, ela começa a perceber que ela foi dizendo sim para filho, para marido, para trabalho, mas e o sim dela, certo? E aí isso acaba gerando... Você trocou num tema, assim, muito relevante. Eu sou suspeito, que eu sou da área de saúde, né? Eu sou formado em psicologia e farmácia e trabalho com acupuntura. E eu já tive a oportunidade de atender muitas pessoas com questões na garganta, com bloqueios, com N questões energéticas e físicas, né? Às vezes doenças mais simples, às vezes coisas mais sérias, como um câncer, e que tinham relação com a dificuldade da pessoa se posicionar, dela colocar o que ela pensava, dela dizer ou não quando era necessário. Sim. Então, isso reflete realmente um desequilíbrio que é gerado, né? O acúmulo desse processo ao longo do tempo, que vai gerar N desequilíbrios no corpo. Esse é um exemplo que você trouxe muito bem colocado. E tem relação com aquilo que a gente comentava antes sobre a questão de energia. A gente sabe, né? Os nossos corpos, né, os nossos veículos, eles estão interrelacionados. Então, na medida em que eu deixar de me posicionar, vai afetar energeticamente áreas correlacionadas, que é a questão do chakra, do laringo chakra, o fator emocional que pega o cardiochakra, e a partir desses dois chakras, que eles são extremamente relacionados com os demais, a gente pode estabelecer uma condição nosográfica prejudicial para a saúde de uma forma geral. E aí eu acho que a gente responde um pouco também mais, né, aquela primeira pergunta da questão de onde que afeta o corpo, né? Sim. É verdade, é verdade. Então, Isso é um exemplo, um bom exemplo. Um bom exemplo de que, assim, a rigor pode afetar de uma série de formas, né? Então, a pessoa, a gente fala, somatiza. Porque tem vários estudos hoje que apontam, né, a medicina está aí para apontar hipóteses que estabelecem a relação entre os processos emocionais e todos os sintomas físicos que nós temos, né? Exatamente. Ó, pessoal, estão me seguindo aqui, o Júlio, ele dá o parabéns aqui pra gente, não falou aqui, mas a ideia é que o programa tá bom, né? Esse parabéns aqui, cheio de energia. Valeu, Júlio. A Melissa de Foz do Iguaçu, nossa parceira aí, que ajudou um monte aqui o programa. Ô, Muito Melissa. obrigado, Melissa. E a gente tem aqui duas perguntas que a própria Rosane trouxe para fazer, para apimentar o nosso programa. Então, eu estava aqui falando, olha, não queria ir embora, não quero, assim, né, tirar a prioridade de quem está aí, mas, assim, eu não queria ir embora sem fazer essas duas perguntas, tá? Então, uma delas nós trabalhamos com um processo de múltiplas vidas, então nós sabemos que temos um histórico para trás e estamos construindo o nosso histórico para frente. Não é? Então, evolutivamente falando, queria perguntar para vocês, qual é a consequência daqui para frente para a pessoa não se posicionar, para ela se manifestar através da síndrome do bonzinho? O que vocês acham? Ó, eu acho que a pessoa perde muito, porque no processo evolutivo, vamos pensar assim, a gente tem falado muito na questão do sim, né? Se a pessoa ela não se posiciona de uma forma geral, não só com o sim, mas ela colocando o que ela pensa, ou valorizando a condição dela, ela vai entrar num processo de estagnação evolutiva. E isso vai, naturalmente, ter repercussões. Se a gente vai virando o rosto para um caminho mais maduro, ou para um autoenfrentamento, a gente vai virando o rosto para o nosso processo evolutivo, para as repercussões que vão acontecer. Todos nós estamos num processo evolutivo, conscientes ou não para isso. E nesse processo evolutivo, nós podemos aprender mais rápido ou não. A Priscila trouxe lá que a gente precisa questionar a gente mesmo, né? A gente tem que se dar o benefício da dúvida. Será que é a melhor manifestação ou não? E um parâmetro que eu trago para quem quiser avaliar essa condição é o seguinte: se você está sentindo desconfortável em alguma situação, quando você vai colocar algo, ou em qualquer contexto, você se sentiu desconfortável, tem uma técnica na Conscienciologia, né, o paradigma consciencial, ele tem uma técnica que chama o seguinte: técnica de autoenfrentamento do mal-estar. Sentiu desconforto, se sentiu frustrado, desanimado, triste, porque teve dificuldade de se posicionar, dizer um não, pare e vá refletir. Como a Priscila falou, tem os laboratórios de autopesquisa, que são locais específicos para a pessoa pesquisar alguma questão dela, tem no CAEC,
pessoa pode ir lá, se informar e participar. Então, eu vejo que as nossas ações positivas geram repercussão na outra vida, positivamente. As ações negativas, as nossas faltas de posicionamento, é uma ação negativa, a falta de posicionamento, geram repercussões negativas. O que é que você acha, Priscila? Concordo com você e complementaria que a pessoa ela está sendo antiassistencial, não só com ela, mas se ela está nesse processo de, vamos dizer, de vítima nessa vida, né, de estar o tempo todo dizendo sim por alguma questão, ela vai estar também sendo antiassistencial com todo o grupo que está ao redor dela, observando que ela não está se posicionando. Então, ela fica estagnada, ela não estagna só a evolução dela, da pessoa. Ela também estagna a evolução do grupo que a acompanha, não só nessa vida, mas de outras vidas. Grupos que são físicos e extrafísicos. Sim, Né? eu acho que... Porque naturalmente, desculpa, Não, imagina. Naturalmente, quando a pessoa ela deixa de se posicionar, né, como a gente falou, ela vai, a tendência é que ela vai se associar a pessoas que talvez se posicionem por ela, né? Muito interessante que vocês estão trazendo isso, ou seja, quando a gente se estagna, quando a gente vira a cara para a evolução, quando a gente não aprende a superar nossos desafios, enfrentar eles, a gente não soma assistencialmente com o outro, a gente não contribui com o outro. Não é só a gente que sai prejudicado, as pessoas também não saem sendo assistidas, sendo colocadas uma reflexão, algo para elas melhorarem. Porque a rigor, assim, toda a nossa evolução repercute no outro, né? Assim como muitas vezes a evolução do outro repercute aí no na nossa condição. Fechou essa? Fechou pergunta? essa, manda outra pergunta. Uma próxima? Então, eu queria, pegando o gancho que eu não tenho certeza, mas acho que foi da Carla Galdino, que ela falou aí, sobre, que ela fez o comentário, acho que foi ela, sobre o verbete, ela falou que ela deixou de ser e tal. O que a gente poderia dizer para as pessoas que estão aí nos acompanhando? O que a gente pode fazer para deixar de ser bonzinho? Eu tenho umas ideias aqui. A primeira coisa é o seguinte, a pessoa que tem dificuldade de se colocar, a alternativa para quando a gente quer superar qualquer questão, a gente está falando especificamente dessa, é a gente enfrentar o nosso desconforto, o nosso incômodo. Porque se a gente não enfrentar, a gente não mexeu naquilo. Então, vá tremendo, vá gaguejando, fique vermelho, mas banque o não. E se você acha que o outro vai ficar chateado com você, ok, banque o seu não bem dito, para que você sinta aquele desconforto, banque esse desconforto e você vai gradativamente superando. Você vai ver os resultados do seu posicionamento. Isso é fundamental. A gente observar o resultado do posicionamento. Então, assim, eu acho que uma terapêutica é a pessoa enfrentar, né? Ela colocar o posicionamento dela, mesmo que seja gaguejando e tremendo, e ver o resultado que dá. Eu vejo isso também. Se a pessoa não conseguir fazer isso sozinha, ela identificando que ela tem síndrome do bonzinho, ela procurar ajuda profissional. Boa. Tá? É Então, necessário. é necessário. Então, é importante que ela, ok, identifiquei, mas sozinha eu não estou dando conta de superar essa questão. Tá difícil dizer não, tá difícil, então procure ajuda de profissionais, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, né? O que seja importante para quê? Terapias que Outras terapias, Tem né? a própria consciencioterapia, né? Tem a própria consciencioterapia. Então, a pessoa procurar ajuda profissional para poder fortalecer a autoestima dela e aí ela poder dizer, né, se respeitar, dizendo sim para ela. Não, ela tem que lembrar que existe a possibilidade dela não aprender a conviver bem com ela. Ou seja, a gente vai ter que viver bem com a gente, porque todas as vidas futuras a gente vai ter que conviver com a gente. Exatamente. O cenário, as pessoas em volta podem até modificar. Então é mais lúcido, é mais sadio, é mais maduro que a gente se enfrente o quanto antes. Porque se a gente vai resolvendo as nossas questões de convívio, autoconvívio, a gente vai
aprendendo a conviver com a gente melhor. Para desfrutar Não uma fique fora do tranquilidade processo íntima, evolutivo. né? Para desfrutar uma tranquilidade Exatamente, íntima com maior, certeza. né? E aí eu queria também contribuir um pouquinho com o que vocês colocaram, e que a rigor, assim, como qualquer outro aspecto da nossa vida, algo que a gente queira mudar, o que queiramos agregar aí no nosso comportamento, é treino. Treino, treino e treino. Então, a gente não aprende a se posicionar do nada, não existe mágicas, a gente tem tendência a achar que a solução querer esperar soluções mágicas, mas o ideal é isso, você avaliar e começar se posicionando. A gente já falou aqui, vai sair torto da primeira vez, vai dar taquicardia e tal, mas a rigor, todas as condições positivas que nós conquistamos, e nós podemos qualificar aí mais comumente como qualidades, isso veio aos poucos, nós fomos conquistando aos poucos, com muito treino, com muito posicionamento, com muita avaliação do resultado, né? Então, tecnicamente, eu já sei que eu tenho uma condição que me desfavorece, eu não consigo me posicionar, consigo dizer não. Então, vamos começar a treinar e avaliar resultados. E outra coisa que a pessoa pode fazer, como existe uma questão de baixa autoestima, quando a pessoa tem dificuldade de dizer ou não, ela pode listar os talentos dela, como a Priscila colocou, ela pode pedir ajuda de um profissional para ajudar ela a enxergar onde ela funciona bem, o que ela é boa, porque todos nós, sem exceção, temos qualidades. Todas as pessoas que você conhece têm qualidade. Se você não está convivendo bem com alguém, já, liste a qualidade da pessoa. Essa história que só essa pessoa não tem nada que preste, você está enganado. Às vezes aquilo que ela tem que presta é justamente o que nos incomoda. Exatamente. Pessoal, nós temos aqui, a gente já está no final do nosso programa, o Fábio faz aqui um comentário, adotando essa nova postura, você sai de uma estagnação kármica e dá prioridade ao que realmente importa, né? A Adriana Pacheco, ela bota, que tema assistencial, gratidão. Obrigado, Adriana. Nossa gratidão também a todo mundo que está participando, colocando aqui para a gente fomentar o bem-estar e o processo evolutivo das pessoas. Carlos Menezes, Sidney dos Santos. Última pergunta aqui que a gente vai responder, segundos, hein? Sidney pergunta o seguinte: como distinguir quando estamos sendo autênticos ou egoístas ao dizer não? Como que a gente faz? Ai, essa daí... É boa, né? Essa é boa. Autêntico ou egoísta? Dependendo do egoísmo, o egocentrismo, ele pode ser até positivo e pode demonstrar uma autenticidade. A rigor, a gente pode ser autêntico demonstrando o egoísmo. As duas coisas eu vejo que não são necessariamente excludentes. Tá? Mas o mais importante, eu penso, que talvez no bojo da pergunta seja você ser autêntico sem ser muito egoísta. Talvez seja aí. Vou por aqui, tá? Não sei se eu vou contemplar. A rigor, eu vejo assim, nós precisamos ter um pouquinho de discernimento, mas mesmo que no primeiro momento a gente não consiga ter discernimento, se nós conseguirmos saber o que nos é importante e o que nós precisamos privilegiar naquele momento, talvez o melhor caminho seja por aí. Entre privilegiar algo que eu não tenho certeza e eu vou responder um sim, eu posso privilegiar algo em que eu possa me posicionar e dizer um não. Rapidinho também, só colocando bem rapidinho. A questão do egoísmo, a gente tem uma visão meio torta, achando que o egoísmo é ruim. Mas o egoísmo, às vezes, é necessário em determinado momento. Então, a nossa sociedade coloca essa dicotomia, né? Essa questão do egoísmo, eu diria assim, bem objetivamente. A gente precisa avaliar o que é melhor para todos. Isso é um parâmetro para a gente ver se a gente está sendo mais egoísta positivamente ou se a gente está sendo altruísta e faz parte abrir mão de um processo. Perfeito. Pessoal, nós estamos no final do nosso programa. O tema do nosso próximo programa, eu e a Rosane novamente vai ser: você é vítima de si mesmo? Aguarde no Face a nossa pesquisa. Eu queria dar um recadinho, ainda dá um recadinho aí. O pessoal também que está acompanhando a gente, procure palestras do IPC no nosso site. E nessa quinta-feira nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu a palestra Vivência da Paz e Saúde Consciencial. Quinta-feira, 11 de julho, 19h30. E para você que tem interesse em aprofundar mais, a gente tem centros educacionais espalhados aí pelo Brasil inteiro. Entre no site ipc.org, veja a sua cidade mais próxima, veja o local, o horário e vá participar da palestra, ela é gratuita. Obrigada a todos. Aqui em Foz é Rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja.
Então, aguardamos vocês no nosso próximo programa, terça-feira que vem, das 13 às 14 horas. Últimas palavras, segundos. Obrigada, pessoal, pela participação e obrigada aí pelo convite. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Obrigada Até a próxima. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do